Gandalf o Peregrino, Gandalf o Branco, Gandalf o Cinzento, Tharkon, Mithrandir. Gandalf tinha muitos nomes, assim como muitos poderes. Mas ele podia ver o futuro? Parece que podia, mais ou menos. Existem algumas ocasiões em O Senhor dos Anéis em que alguns personagens dão a entender que sabem sobre o futuro. Provavelmente o exemplo mais conhecido é quando Gandalf fala com Frodo sobre Gollum. Ele diz o seguinte: Eu tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está atado ao destino do Anel. Meu coração me diz que ele ainda tem um papel a desempenhar, pelo bem ou pelo mal, antes de morrer. E quando este chegar, a pena de Bilbo poderá reger o destino de muitos, não menos o seu. O que Gandalf diz aqui é expresso em termos bastante vagos, como no trecho "Meu coração me diz que ele tem algum papel a desempenhar". Mas o que Gandalf sentiu acabou se tornando realidade. Gollum ainda tinha um papel extremamente importante a desempenhar antes do fim. Então, de certa forma, Gandalf estava certo. Em A Sociedade do Anel, no Conselho de Elrond, Elrond nos leva a entender que ele também sente algo. Ao conversar com Frodo, ele diz que Frodo é a pessoa correta a levar o anel. Ele diz: Se entendo bem o que ouvi, creio que esta tarefa é destinada a ti, Frodo, e que se não achares um caminho, ninguém o achará. Esta é a hora do povo do condado, quando se erguem de seus campos tranquilos para abalar as torres e os conselhos dos grandes. Embora ele tenha dito isso com cautela, Elrond está dizendo claramente que há algo que podemos entender como destino. Talvez não literalmente, mas Elrond pode sentir uma espécie de caminho que precisa ser trilhado. Eis um último exemplo agora com Gandalf, desta vez em Contos Inacabados, quando ele está tentando persuadir Thorin a levar Bilbo com ele na jornada de Erebor. Esse evento acontece antes de O Hobbit. Ouça-me, Thorin Escudo de Carvalho. Se este Hobbit for com você, você terá sucesso. Se não, você falhará. Uma previsão está sobre mim, e eu estou avisando você. Fica muito claro aqui que uma previsão chega a Gandalf, nos levando a entender que ele pode ver o futuro. Ele não pode ver exatamente os detalhes do que irá acontecer e quando irá acontecer, mas para ele há uma sensação muito clara de que uma missão só poderia ter sucesso se Bilbo estivesse lá. Primeiro temos que reconhecer que, embora haja uma previsão, também há limites. Em outras palavras, essas previsões parecem vir nos momentos em que são necessárias para garantir que Bilbo, por exemplo, vá com os anões até Erebor. Ou que, digamos, Frodo pegue o anel, ou até mesmo que Gandalf e a Sociedade do Anel não percam seu tempo tentando capturar ou matar Gollum enquanto eles estavam todos juntos. Então, por que Gandalf e outros podem ter esses momentos de previsão? Parte da resposta certamente é que Gandalf não é apenas um mago. Ele é um Maia, uma espécie de, digamos, anjo que existia antes da criação do próprio tempo. Gandalf participou da música dos Ainur, uma gênese que Tolkien estabeleceu na primeira parte de O Silmarillion. Gandalf viu a história do mundo antes mesmo de haver um mundo. Muitos dos detalhes disso foram escondidos por Ilúvatar. Todos os Valar e os Maia estavam na mesma situação. Melian a Maia, por exemplo, que viveu na Terra-média na Primeira Era, foi descrita como uma criatura com grande poder de previsão. Portanto, podemos responder pelo menos parte da pergunta ao entendermos que os Valar e os Maia possuíam uma previsão natural, embora imperfeita, principalmente quando se tratava de elfos e homens. Mas essa previsão não é apenas uma dádiva dos seres superiores do mundo de Tolkien. Existem inúmeros exemplos em que elfos e humanos também parecem ver indícios do futuro,
ou parecem pronunciar com autoridade o que estava para acontecer. Tolkien notoriamente não criou um sistema de magia complexo em seu legendário. Não veremos bolas de fogo ou feitiços de todas as estirpes possíveis em suas histórias. Tolkien gostava de manter um pouco de mistério. Vamos destacar alguns exemplos. O primeiro exemplo são elfos ou humanos que são descendentes dos Maiar. Eles também possuem alguma habilidade, digamos, geneticamente transmitida, de ver o futuro em algumas ocasiões. E quando eu falo descendentes dos Maiar, digo apenas sobre os descendentes de Melian, a Maia, como Elrond, por exemplo, mas também a linhagem real de Númenor, que veio de Elros, irmão de Elrond. Vários reis númenóreanos demonstraram um estranho poder de previsão, até mesmo Aragorn. Em O Senhor dos Anéis, do lado de fora dos portões de Moria, por exemplo, Aragorn diz a Gandalf que ele deve tomar cuidado. Esse conselho teve um tom bastante pessoal, e como todos sabemos, Gandalf é o único membro da Sociedade do Anel que não conseguiu sair vivo das minas de Moria. Assim, podemos dizer que aqueles com alguma hereditariedade maia podem ter previsão, assim como aqueles que os Valar podem avisar pessoalmente sem que eles saibam. Nunca é dito explicitamente de onde veio a previsão que Faramir e Boromir obtiveram, dizendo-lhes para procurar a espada que foi quebrada e para que fossem até Imladris, que é o outro nome dado a Valfenda. Mas as pistas indicam que era Ulmo, o Senhor das Águas, que lhes deu esse sonho premonitivo. Muito dessa previsão que vemos em O Senhor dos Anéis, a de Gandalf, Elrond e até mesmo Aragorn, podem ser rastreadas até os Valar ou Maiar, de alguma forma. Nascimento e morte também parecem trazer previsões. As mães élficas deram a seus filhos um segundo nome, o nome da mãe, que mostrava uma visão sobre o caráter da criança e seu futuro. Fëanor, que significa espírito de fogo, era um desses nomes de mãe. E quando Fëanor morreu, antes que seu corpo fosse consumido por seu espírito de fogo, ele também sabia com a presciência da morte que nenhum poder dos Noldor jamais derrubaria a fortaleza de Morgoth. Huor e outros personagens também profetizaram com precisão em O Silmarillion pouco antes de morrerem. Assim, o nascimento e a morte parecem de alguma forma permitir que as pessoas toquem o eterno e tenham previsões sobre o futuro, mesmo para aqueles que não teriam esse dom específico de previsão. Na verdade, quanto mais você investiga o mundo de Tolkien, mais exemplos encontra. Alguns personagens de O Silmarillion são conhecidos como videntes ou profetas, e mesmo quando chegamos no próprio Senhor dos Anéis, os exemplos são muitos. O sonho de Frodo na casa de Tom Bombadil, o espelho de Galadriel, a profecia de Glorfindel sobre como o Rei Bruxo morreria, até o aviso de Frodo a Gollum nas encostas da Montanha da Perdição. A previsão está em toda parte e em muitas formas diferentes. Sim, Gandalf, Elrond e assim por diante obtiveram mais previsões do que outros, mas o conhecimento do futuro ou dicas sobre o futuro estão por toda parte. Existe algo sobre isso que sugere verdades ainda mais fundamentais sobre a natureza do universo de Tolkien. Basta entendermos que o futuro já está escrito de alguma forma. Bem no início de tudo, a música dos Ainur foi cantada, e ela perpetuou não apenas no início da criação, mas em sua história a partir daquele momento. Eru fez com que isso acontecesse. E enquanto aqueles Valar ou Maiar que desceram para esta nova criação tornaram-se limitados pela passagem do tempo, Eru Ilúvatar ainda existia fora do tempo. É ele quem concede previsões sobre o futuro. Quando alguém tenta atrapalhar isso, eles estão apenas fazendo parte dos planos maiores de Eru. Assim podemos dizer que Gandalf podia ver um esboço nebuloso do futuro. Talvez porque ele estava lá no início de tudo, ou talvez porque Eru lhe deu uma visão especial. E quando ele o fez, não foi para que Gandalf pudesse relaxar sabendo que tudo ficaria bem. Seja persuadindo Thorin a trazer Bilbo em sua aventura, fazendo Frodo pegar o anel ou deixando Gollum desempenhar seu papel até o fim, Gandalf via o futuro
para que ele pudesse deixar que o futuro se tornasse realidade.